Não preciso dizer que estou muito feliz neste momento, estando como estou diante desta igreja tão maravilhosa. Alguém tem alguma dúvida que Deus deseja que todos creiam na existência do inferno? O silêncio mostra que não. Deus deseja que todos acreditem na existência do inferno, e não somente isto. E não somente isto. Deus deseja que todas as pessoas do mundo, além de acreditarem na existência do inferno, acreditem que a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ir para o inferno. O diabo, ao contrário, deseja que ninguém creia que o inferno existe. E quando ele não consegue convencer as pessoas de que o inferno não existe, então ele procura convencê-las de que o inferno não é um lugar terrível. Eu creio que o trabalho principal do diabo, e olhem que ele é muito trabalhador, ele não tira licença-prêmio de 6 meses, ele não tira ano sabático, ele não tira férias, ele está o tempo todo trabalhando, e eu creio que o seu trabalho principal é exatamente este: levar todo mundo, crentes e não crentes, a não acreditarem na existência do inferno, ou pelo menos não acreditarem que o inferno é um lugar terrível. Eu digo isto porque nós sabemos, com certeza, que a vontade do Senhor é que nós preguemos o Evangelho. Não é assim que Deus diz através do apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Vamos repetir? Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Nós estamos fazendo isto? A maioria dos membros das igrejas está fazendo isto? Nós estamos procurando pregar a palavra a tempo e fora de tempo? Jesus diz em Mateus 16, 15, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus 28, 20, ele diz, ide, fazei discípulos de todas as nações. Nós estamos diariamente orando e trabalhando por aqueles, para que muitas pessoas possam ouvir o Evangelho. Nós estamos contribuindo financeiramente para que muitos missionários possam ir, para que muitas igrejas possam ser abertas. Ou será que a maioria dos que nos declaramos evangélicos estamos vivendo indiferentes em relação à pregação do Evangelho? Por que isso? Porque muitos não se despertaram ainda para pregarem o Evangelho diariamente a pelo menos uma pessoa. Muitos, apesar de se dizerem evangélicos, não acreditam como deviam acreditar que o inferno é uma realidade. Ou, se acreditam que o inferno existe, mas não têm consciência, não sabem que a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ir para o inferno. Nós sabemos também que o grande desejo de Deus é que todos se preparem para a morte que vai ser enfrentada um dia. No livro do profeta Amós 4:12, o Senhor diz, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Vamos repetir?
Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Mas quantas pessoas já entenderam a necessidade de se prepararem para o encontro que vão ter um dia com Deus? Quantos se preparam? Por que é que muitas pessoas são indiferentes em relação à preparação para a vida além túmulo? Por quê? Porque ou não acreditam que o inferno existe, ou não têm consciência, não sabem, não entenderam ainda que a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ir para o inferno. É por isso que hoje eu quero falar exatamente sobre este tema. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ir para o inferno. Por quê? A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ir para o inferno. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa não é adquirir uma enfermidade incurável, não é perder o emprego, não é perder o esposo, ou a esposa, ou um filho. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ir para o inferno, por 4 motivos. Primeiro, o inferno é lugar só de más companhias. Onde todos os colegas de trabalho são pessoas más, onde os chefes são pessoas más, todos eles, onde o patrão é uma pessoa má. Ninguém escolheria um lugar assim para trabalhar. Ninguém escolheria uma classe numa escola ou numa universidade onde todos os colegas da turma são pessoas más, onde todos os professores são pessoas más. Ninguém escolheria para viver numa casa onde é cercada só de vizinhos maus. Pois bem, é o que acontece com quem vai para o inferno. Só vai viver na companhia de gente má, de pessoas más. Quem é que vai fazer companhia a quem vai para o inferno? Se você abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículo 49 e 50, você vai ler assim, é Jesus falando: assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Os anjos um dia vão separar os maus. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Os maus um dia vão ser reunidos e vão ser jogados na fornalha de fogo. Todos os ímpios, todas as pessoas más vão fazer companhia a quem vai para o inferno. Mas não são só as pessoas más. Se você abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, você vai ver que também vão fazer companhia a quem vai para o inferno o falso profeta e a besta. Todos que conhecem o livro de Apocalipse sabem que a besta e o falso profeta são seres muito maus, só fazem o mal. E quando você lê em Apocalipse 19, versículo 20, você vai ler assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta,
que diante da besta fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes, isto é, a besta e o falso profeta, estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo ardente. Então, além de todas as pessoas más deste mundo, também a besta e o falso profeta serão companhias de quem vai para o inferno. Mas não é só isto. A Bíblia diz que os anjos caídos, os anjos que pecaram, também vão ser jogados no inferno. É assim que lemos na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. O apóstolo Pedro diz, inspirado pelo Espírito Santo, porque, segunda carta de Pedro 2, versículo 4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Deus não perdoou aos anjos que pecaram, havendo-os lançado no inferno. Vocês sabem que Lúcifer era um anjo muito especial, chamado Lúcifer. Era um anjo que tinha muito poder, mas um dia ele foi tomado pelo orgulho, e ele quis tomar o lugar de Deus, se rebelou contra Deus, querendo ser Deus, e ele influenciou a terça parte dos anjos. É um número muito grande de anjos que se deixaram influenciar por Lúcifer. E Deus expulsou Lúcifer, que nós chamamos de diabo hoje, e expulsou a terça parte dos anjos do céu, que se deixaram influenciar pelo maligno. Pois bem, aqueles anjos aqueles anjos que pecaram contra Deus, anjos maus, e que hoje estão aí possuindo tantas pessoas, infernizando a vida de tantas pessoas, estes anjos maus também estarão fazendo companhia a quem vai para o inferno. Mas também um ser ainda pior vai para o inferno. Nós vemos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, que além das pessoas más, da besta e do falso profeta, além dos anjos que pecaram, os anjos que caíram, o próprio diabo também vai fazer companhia a quem vai para o inferno. Nós lemos assim, Apocalipse 20, versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. O diabo também foi lançado no inferno. Meus amigos, não existe coisa pior do que viver na companhia só de gente má, na companhia dos anjos maus, na companhia do falso profeta e da besta, na companhia do diabo. Esta é a condição, será a condição de cada pessoa que vai para o inferno. Eu gostaria que você pensasse agora no seu papai, ou na sua vovó, ou na sua tataravó, ou na sua bisavó, ou no seu filho, ou na sua filha, ou nos seus netos,
nos seus familiares que ainda não entregaram a vida ao Senhor, e que você agora olhasse para eles, apesar de estarem distantes, mas com muita misericórdia, com muita pena deles, e você perguntasse a você mesmo nesse instante: como é que eu posso deixar de me preocupar em pregar o Evangelho para os meus familiares, para os meus parentes, se eu sei que eles vão viver num ambiente tão terrível, só na companhia de seres maus? Mas eu digo também que a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ir para o inferno, porque o inferno é lugar de sofrimentos incomparáveis. Enquanto estamos neste mundo, nós enfrentamos muitos momentos de sofrimento. Desemprego, a perda da saúde, a enfermidade em alguém na família, a partida de um ente querido, são coisas que causam muito sofrimento, injustiça, ingratidão, causam muito sofrimento. Mas nenhum sofrimento que experimentamos neste mundo pode ser comparado ao sofrimento que é experimentado no inferno. O inferno é lugar de sofrimentos incomparáveis. Em Mateus capítulo 13, versículos 41 e 42, é o próprio Jesus que diz estas palavras. Mateus 13, versículos 41 e 42. Jesus diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. E Jesus continua dizendo: ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu entendo que o Jesus usa essa expressão, pranto e ranger de dentes, querendo mostrar quão profundo é o sofrimento do inferno. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O inferno é o lugar de sofrimentos incomparáveis. Como podemos ficar indiferentes em relação à salvação dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, de nossos brasileiros e dos demais povos deste mundo? Como podemos ficar indiferentes se nós sabemos que o inferno é lugar onde existe o maior sofrimento? Mas o inferno é o pior lugar também. A pior coisa que pode acontecer uma pessoa ir para o inferno também, porque o inferno não apenas é lugar de sofrimentos incomparáveis, o inferno é lugar só de sofrimento. Só de sofrimento. Sempre que nós estamos passando por um momento de sofrimento, seja depressão, seja qualquer outra enfermidade, seja qualquer outro problema que estejamos enfrentando, nós temos esperança de que a crise vai passar, o sofrimento vai passar. Nós temos esperança e precisamos realmente ter esta esperança. A Bíblia diz em Lamentações 3:26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio
a salvação do Senhor. Enquanto estamos neste mundo, nós não podemos desanimar, não podemos perder a esperança. Ezequias um dia recebeu a visita do profeta Isaías, grande profeta, conhecido como profeta evangelista, falou como Jesus, como nenhum outro profeta, sobre o Jesus que haveria de vir. Isaías chega à casa de Ezequias e diz: Ezequias estava doente. A Bíblia diz, 2 Reis, capítulo 20, Ezequias estava com uma doença mortal. E ele recebe a visita do profeta Isaías para dizer: Ezequias, eu vim aqui a você para dar uma notícia desagradável para você. Você vai morrer. O Senhor mandou eu dizer que você vai morrer. Mas Ezequias era um homem que não perdia a esperança. Ele não foi desenganado por um médico, ele foi desenganado pelo próprio Deus. Mas Ezequias nem podia levantar para orar, nem podia se ajoelhar para orar, nem sentar na cama para orar. Deitado mesmo na cama como ele estava, virou para o lado da parede e orou. Ele pensou assim: ele falou que eu vou morrer, mas a misericórdia dele é tão grande, e ele fica contente quando a gente é cheio de esperança, quando a gente não desanima. Eu vou orar, a misericórdia dele pode mudar a minha sorte. E ele orou, e quando ele orou, o profeta já estava indo embora, lá no meio do pátio, para ir embora. Deus falou: Isaías, volta, meu filho, volta, porque aquele camarada não perde a esperança, ele me alegrou muito. Vai lá e diga a ele que ele não vai morrer, não. Então, enquanto estamos neste mundo, sempre que enfrentamos qualquer problema, Lamentações 3:26 nos aconselha: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quem quer que nós percamos a esperança de ver o nosso problema solucionado é o diabo, e ele trabalha nesse sentido. Mas Deus quer que nós vivamos cheios de esperança, seja qual for o problema que estejamos enfrentando. Mas lá no inferno é diferente. Lá não adianta ter esperança, porque lá é lugar só de sofrimento. Quando a pessoa chega, começa a sofrer, e ela não tem nenhuma esperança de ficar livre de sofrimentos incomparáveis, que só são experimentados no inferno. Só de sofrimento. É assim que nós lemos. Você nunca vê na Bíblia, quando a Bíblia fala sobre o inferno, dizendo que há uma festa no inferno. Nunca você ouve falar nisso. Há um coquetel, há um banquete no inferno. Há uma alegria no inferno. No inferno não há momento de alegria. Aqui nós temos momentos de tristezas e momentos de alegria. Mas no inferno é só tristeza, é só sofrimento. É assim que diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Na parte final deste versículo diz assim, falando sobre o inferno: de dia e de noite serão atormentados, de dia e de noite. É o dia todo, é a noite toda, é o próximo dia todo, é a próxima noite toda. É só sofrimento. Mas eu quero dizer ainda que a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ir para o inferno. Porque o inferno é lugar não apenas de sofrimentos incomparáveis,
O inferno não é apenas um lugar só de sofrimento. Não é apenas isto. O inferno também é lugar de sofrimentos eternos. É para sempre. Dante imaginou que quando a pessoa vai chegando, quando as pessoas vão chegando ao inferno, vem escrito do lado de fora, em letras garrafais: perdei toda a esperança, ó vós que entrais. Perdei toda a esperança, ó vós que entrais. É lugar de sofrimento eterno. Jesus fala sobre isso com muita clareza em Mateus capítulo 25. Ele diz que as pessoas que vão para o inferno vão ouvir estas palavras terríveis que estão no versículo 41. Mateus 25, 41. Jesus diz que aquelas pessoas que vão para o inferno vão ouvir estas palavras terríveis: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno, para sempre. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o versículo 46 continua falando sobre estes: e irão estes para o tormento eterno. Irão estes para o tormento eterno. Meus amigos, é por isto que em Marcos capítulo 9, versículos 43 em diante, Jesus nos diz que nós devemos renunciar a qualquer coisa que possa ser a causa de nossa ida para o inferno. Vou repetir. Jesus, neste texto, diz... Eu vou ler o texto e vocês vão concluir isso que eu estou dizendo. Jesus diz assim, Marcos 9, 43, e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se a tua mão te escandaliza, se a tua mão é a causa de você ir para o inferno, corta a sua mão, Jesus está dizendo. Se o teu pé pode ser a causa de você ir para o inferno, corta teu pé. Se o teu olho pode ser a causa de você ir para o inferno, lança fora o teu olho, arranque e jogue fora. Jesus diz que é melhor entrar na vida eterna sem mão, sem pé, sem olho, do que entrar no inferno com todos estes membros do corpo. O que Jesus quer nos dizer é que nós devemos entender que o inferno existe e que o inferno, e que aí ir para o inferno é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa. E então que nós decidamos renunciar a qualquer coisa que possa causar a nossa ida para
o inferno. É um lugar terrível, é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa, é ir para o inferno. Voltaire não acreditava na existência do inferno, mas ele teve uma morte horrível. Sua enfermeira disse: por todo o dinheiro da Europa, não quero mais ver um incrédulo morrer. Durante toda a noite, Sócrates gritou antes de morrer. Morrer assim é terrível. David Hume também não acreditava na existência do inferno, mas na hora da morte ele já pressentiu o que estava diante dele, e ele gritou desesperado: estou nas chamas. César Borgia disse, ele era um estadista, mas ele não acreditava na existência do inferno. Na hora da morte ele disse: tomei providências para tudo no decorrer de minha vida, somente não para a morte, e agora tenho que morrer completamente despreparado. Talleyrand também não acreditava, não se preocupou em se preparar, e antes de morrer ele disse: sofro os tormentos dos perdidos. Carlos IX, da França, também não se preocupou em se preparar para a morte. Antes de morrer ele disse: estou perdido, reconheço claramente. Mazarino, antes de morrer, clamou dizendo: alma, que será de ti? Thomas Hobbes, um filósofo inglês, também viveu indiferente em relação à ordem de Deus: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Antes de morrer ele disse: estou diante de um terrível salto nas trevas. Sir Thomas Scott, o antigo presidente da Câmara Alta inglesa, antes de morrer ele disse: até este momento pensei que não havia nem Deus nem inferno. Agora sei e sinto que ambos existem, e estou entregue à destruição pelo justo juízo do Todo-Poderoso. Talvez algum dos meus ouvintes esteja agora perguntando: está bem, já entendi tudo que foi dito sobre o inferno. O inferno existe, a pior coisa é ir para o inferno, porque o inferno é lugar só de pessoas más, só de más companhias. O inferno é lugar de sofrimentos incomparáveis. O inferno é lugar só de sofrimento, e o inferno é lugar de sofrimento eterno. Já entendi. Agora eu pergunto, talvez alguém esteja dizendo a si mesmo: eu posso me livrar deste lugar? Todas as pessoas do mundo podem? E a minha resposta é sim. Você pode se livrar do inferno, porque a Bíblia ensina que todas as pessoas que quiserem podem se livrar do inferno. Eu digo isto porque João 3,16, em João 3,16, o que a Bíblia diz? Porque Deus, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama a quantas pessoas do mundo? Deus amou, a Bíblia diz, o mundo. Portanto, Deus ama todas as pessoas.
É por isso que ele quer que todos se salvem. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim: Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vamos repetir? Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem. Portanto, todos podem se salvar. Todos que querem podem ser salvos. Mas eu digo que todos podem ser salvos também por causa do que está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 11. Está escrito assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus traz salvação a todos os homens, não apenas a alguns, mesmo aqueles que se consideram as piores pessoas deste mundo. A salvação é oferecida pela graça de Deus a todas as pessoas. Todos podem ser salvos. E eu digo isso também por causa do que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15, nós podemos ler estas palavras: o amor de Cristo nos constrange. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange. Ele morreu por todos, não apenas por alguns. Jesus morreu por todos, morreu por mim, morreu por você também. Portanto, você pode evitar a sua ida para o inferno. Todos podem evitar a ida para o inferno. Você que está me ouvindo agora, pode agora mesmo evitar a sua ida para o inferno. Talvez alguém agora esteja perguntando: tudo bem, já entendi que o inferno existe, a pior coisa do mundo é ir para o inferno, e já entendi que eu não preciso necessariamente ir para o inferno, eu posso livrar-me agora mesmo de ir para o inferno. Mas o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer para evitar a minha ida para o inferno? Para você evitar a ida para o inferno, você precisa se arrepender dos seus pecados. Em Lucas capítulo 13, versículo 3, é Jesus que diz estas palavras. Lucas 13, 3, Jesus diz: se vos não arrependerdes, perecereis. Se não vos arrependerdes, perecereis. Arrependimento. O que é arrependimento? Vem de esta palavra vem de uma palavra grega que significa mudança de mente. A pessoa precisa mudar a sua maneira de pensar em relação àquelas coisas erradas que vem fazendo. O indivíduo é grosseiro para com a sua esposa, grosseiro para com os seus filhos, é desonesto, vive na prostituição, vive no adultério, vive brigando com todo mundo, vive matando, vive roubando. Mas um dia ouve a pregação do Evangelho, como essa que você está ouvindo agora, e ele entende que não pode continuar vivendo aquela vida, então ele se arrepende. Ele muda a sua maneira de pensar em relação às coisas erradas que vem fazendo.
e ele toma aquela decisão que Daniel um dia tomou. No livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Então é preciso que a pessoa que quer ir para o inferno se arrependa, tome a decisão de não voltar a fazer aquelas coisas erradas que vem fazendo. A Bíblia diz que no céu não entra nada que contamine. É preciso mudança na vida. Mas é preciso também, se você quer evitar o inferno, você precisa depositar toda a sua fé em Jesus. Toda a sua fé em Jesus. Em João 3,36, a Bíblia fala com muita clareza: aquele que crê no Filho, isto é, no Deus Filho, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus permanece sobre aquele que ainda não decidiu depositar toda a sua fé no Filho de Deus, em Jesus. Decida agora arrepender-se de tudo que você já fez de errado desde o início da sua existência. Decida agora depositar toda a sua fé em Jesus, porque só Ele salva. Só Ele salva. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 12, está muito claro que só tem vida eterna quem tem Jesus no coração. Diz assim, primeira carta de João 5,12: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem parte deste mundo sem Jesus, sem depositar toda a sua fé em Jesus e sem receber Jesus, porque não basta crer que Ele é o Salvador, é preciso recebê-lo. Não basta você acreditar que um remédio seja excelente para tirar dor de cabeça. Se você está com dor de cabeça e sabe qual é o remédio que o médico indicou que tira a dor de cabeça, você toma o remédio. Enquanto você não usar o remédio, a dor de cabeça vai continuar. Não basta você dizer Jesus é o único Salvador, Ele pode salvar qualquer pecador. É preciso que você receba Jesus, porque só quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Jesus sabe desta verdade, é por isto que Ele diz na Bíblia: dá-me, filho meu, o teu coração. Provérbios 23, 26, o Senhor diz: dá-me, filho meu, o teu coração. E no último livro da Bíblia, Apocalipse, o Senhor insiste dizendo: estou à porta e bato, se abrir a porta, entrarei. Estou à porta e bato, se abrir a porta, entrarei. E quando Ele entra em nossos corações, sabe o que Ele diz? Ele diz aquelas palavras de Mateus 28, versículo 20: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos deixa sequer um segundo. É por isto que nós não precisamos temer a morte. Paulo tinha Jesus no coração. Ele disse: Cristo vive em mim, em Gálatas 2, versículo 20. Cristo vive em mim. É por isso que na carta aos Filipenses ele diz no capítulo 1, versículo 21: para mim morrer é lucro,
partir e estar com Cristo é muito melhor. Será que existem aqui pessoas que até agora não se dirigiram a Jesus dizendo: Senhor, eu deposito toda a minha fé no Senhor neste momento, porque eu creio que só o Senhor pode salvar a minha alma, só o Senhor pode me livrar da condenação do inferno. Senhor, eu recebo o Senhor em minha vida, em meu coração. Quero que o Senhor esteja vivendo em mim a partir de agora, assim como o Senhor vivia no apóstolo Paulo. A partir de agora eu quero sempre poder dizer, como o apóstolo Paulo disse: Cristo vive em mim.